tendo recapitulado o funcionamento básico ali dos processos de soldagem MIG, MAG e TIG, que são os processos mais relevantes quando se fala em processos modernos e automatização dos processos de soldagem, e também tendo compreendido um pouco mais sobre a física, né, ou as físicas envolvidas nos processos e como nós podemos simular essas físicas, então nós podemos passar agora realmente para as técnicas de monitoração para diferentes finalidades, incluindo modelamento e simulação. Mas antes disso é importante nós entendermos, né, pessoal, que tipo de infraestrutura é necessária para se executar essas técnicas, né? Então, esse próximo item aqui, nós vamos descrever algumas das infraestruturas que nós temos disponíveis aqui no laboratório, algumas nós não temos, né? Mas que são infraestruturas hoje aplicadas para um monitoramento além do convencional, né? Dos processos de soldagem, ou seja, além daquele contexto que a gente falou lá no começo, aplicativo industrial para acompanhamento do processo, diagnóstico de problemas e tudo mais. Ok? Então vamos lá. Bom, a primeira técnica, né, que nós vamos abordar aqui é aquela mais comum, aquela que com a qual nós estamos mais acostumados aí no dia a dia, que é a aquisição e tratamento de dados de soldagem, né? E essa aquisição, então, ela é viabilizada, né, por equipamentos dedicados à soldagem. Então, quando a gente fala de dados de soldagem, nós estamos falando realmente de corrente, de tensão, de vazão de gás, de velocidade do arame, basicamente, que são parâmetros de soldagem, não são apenas parâmetros elétricos, né? E são equipamentos que são realmente dedicados em seu hardware e software para soldagem a arco. Ou seja, é claro, é possível fazer medições elétricas com um osciloscópio, tá? Mas realmente não existe ali o software principalmente necessário ou o melhor hardware para se realmente fazer os tratamentos adequados e as observações pertinentes do ponto de vista da soldagem, tá? Então, o que nós medimos com isso, né? Dados elétricos, corrente, tensão, gerando lá os oscilogramas, né? Basicamente a primeira informação. A vazão de gás, a velocidade do arame, também a alimentação dinâmica, relembrando lá, né? Hoje os processos são dinâmicos em relação à alimentação dinâmica, ou seja, um regime dinâmico de aceleração e desaceleração. Medição de movimento, né, deslocamento de tocha, por exemplo, mas também nós podemos medir o deslocamento do processo stud welding, por exemplo. No processo stud welding, nós temos o movimento da pistola para cima, né? Isso é um parâmetro de soldagem que vai determinar o próprio comprimento do arco, e isso é feito também por meio de um equipamento que esteja preparado para medir movimento. Medição de temperatura via termopares ou pirômetros, né? Então o pirômetro ele tem que ter uma interface com o sistema de aquisição de dados, isso existe já. E do ponto de vista de tratamento, né, o sistema ele deve ser capaz de fazer os cálculos de potência, valores médios, né, de potência, de corrente, de tensão. E além disso, né, na medida do possível, fornecer ferramentas estatísticas ali para análise do processo, né? Histogramas, ciclogramas, valores máximos, e que seja possível também fazer a distinção entre estados do processo, por exemplo, curto-circuito, curto-circuito, arco aberto, pulso, base, e a partir dessa distinção entre os estados do processo, realmente aplicar ferramentas estatísticas também, para fazer medições, por exemplo, de variância, de desvio padrão, né, de uma média, né, de cada um desses estágios ou estados do processo de soldagem, né. Esses equipamentos são úteis, né, tanto para análise do processo em si, como também da produção, numa campanha, por exemplo, né, de controle de produção,
né, de consumíveis utilizados, por exemplo, vazão de gás, quanto de arame foi utilizado num determinado dia ou determinado período de tempo, né, e medições dessa ordem assim, né. Quais são as especificações técnicas primordiais para esse tipo de equipamento? A frequência de aquisição, né, que tem que ser uma frequência de aquisição da ordem aí de kHz, né, de 5 kHz para cima, que são aquisições nas quais nós conseguimos, frequências nas quais nós conseguimos verificar os principais fenômenos ali envolvidos com a estabilidade do processo, a resolução, né, a memória que o equipamento tem, para fazer aquisições, por exemplo, de grande duração, né, a faixa de medição e os erros de medição, características metrológicas também do equipamento, a interconectividade e compatibilidade. Hoje, cada vez mais, esses equipamentos são inseridos no contexto de indústria 4.0, podendo gerar relatórios e mandar informações, dados para uma central de processamento ou mesmo para a nuvem, fomentando aí ou alimentando realmente sistemas de Big Data, por exemplo, rigidez mecânica e eletromagnética. Então, a soldagem realmente é um processo que é utilizado em larga escala, um dos processos de fabricação mais utilizados industrialmente, desde as aplicações mais delicadas e realmente controladas em termos de aplicação, por exemplo, indústria aeroespacial, indústria aeronáutica, até realmente aplicações em plataformas de petróleo ou obras de dutos no meio do deserto, no meio da floresta e tudo mais, estaleiros. Então, é interessante que o equipamento realmente tenha características, muitas vezes até também dimensionadas, né, de rigidez, né, mecânica e eletromagnética. E por que eletromagnética? Né? Porque, principalmente o processo TIG, quando tem abertura por alta frequência, ele pode realmente impactar na parte eletrônica do equipamento. Tá? E capacidade de fazer aquisição de dados de múltiplos arcos. Então, hoje nós temos processos híbridos, né, que aplicam 2 processos ao mesmo tempo, gerando um arco único, mas que cada processo tem os seus parâmetros a serem controlados independentemente, ou mesmo processos com duplo arco, né, o MIG duplo arame, por exemplo, né, ou por exemplo, o TIG duplo eletrodo, que também acaba formando um arco apenas, tá? Mas é necessário sempre medir os 2 circuitos de soldagem. E um equipamento exemplo, né, está nessa maleta aqui. Né? Essa maleta é uma maleta aqui de tecnologia nacional, né, que realmente tem essas características aí, né, uma faixa de medição de 600 amperes, né, negativo e positivo. Então, para medir, por exemplo, o MIG-AC, né, o processo TIG-AC, o plasma AC, ou na polaridade negativa, né, uma resolução de 0,8 ampere e um erro de 2%. Na tensão, também mesma coisa, tem lá os seus valores, né, menos 100 a 100 volts, com 1% de erro, vazão de gás 0 a 20 litros por minuto, com resolução de 0,1 litro por minuto e um erro de 3%, velocidade do arame para um transdutor de 500 pulsos, né, 0 a 25 metros por minuto, com aquela resolução ali, né, de 0,1 metro por minuto. Um erro de 2%, taxa de amostragem, né, ou seja, a frequência de aquisição de 5 kHz. 5 kHz. Existem modelos que têm uma taxa de aquisição maior, por exemplo. E uma outra... não, basicamente era isso, né? E outras características desse equipamento em particular é realmente a comunicação USB, RS-232, por exemplo, para comunicação com pirômetros infravermelhos, né? Faz exportação já dos dados em CSV para Excel, por exemplo, né? Trabalha com múltiplos arcos, também mede temperatura e também mede movimento, ok? Hoje em dia, né, uma das ferramentas mais poderosas de monitoração, sem sombra de dúvidas, é a videografia de alta velocidade, que também não é apenas a filmagem, a captura da imagem dos frames com uma alta frequência de aquisição, mas a própria sincronização desses frames com os oscilogramas, com os dados elétricos obtidos. Então,
Invariavelmente, né, essa técnica, por isso ela é chamada videografia de alta velocidade, não apenas filmagem em alta velocidade. Ela também aplica tecnologias acessórias, como de iluminação, por exemplo. Né? Então, diferentes técnicas de videografia de alta velocidade exigem diferentes acessórios de iluminação. Tá? Nós já vamos falar um pouco sobre eles. Né? Então, o setup básico é esse aqui, né, que nós estamos vendo. Nós temos a câmera de alta velocidade, a tocha, a iluminação, nesse caso aqui está representado uma luz laser, né? Ou melhor dizendo, um laser, né? Nesse caso aqui é um TIG alimentado, então tem aqui a tocha com arame e aqui estão representando uma chapa de Inconel aqui, parece uma chapa cladeada e está sendo feito aqui um passe de raiz reverso aqui, né? Com Inconel também. Aparentemente essa é a aplicação. Bom, e aqui do lado realmente algumas, quer dizer, está mostrada uma montagem que nós fizemos aqui, tá? Então, vocês estão vendo aqui no na primeira foto aqui dessa montagem, né? Então a gente tem a câmera de alta velocidade, está sendo utilizado um robô aqui antropomórfico, né? Com um sistema de soldagem aqui CMT. Na segunda foto aqui, né, à direita aqui, sentido horário, então dá para ver o pointer do laser aqui, é um pointer verde, né, que realmente ajuda a centralizar ali, a posicionar a iluminação laser. Aqui está a ponteira da iluminação laser, né, é um laser de 500 watts, né, vamos falar sobre ele, que ele é um laser de NdIAG alimentado aqui, né, ou transportado por fibra ótica, até o ponto ali junto à câmera de alta velocidade. Aqui está a câmera de alta velocidade, com a sua devida ótica aqui, né? Essa eu acho que é uma lente macro que nós estávamos utilizando nesse caso. Aqui está a visão superior, então existe toda uma angulação aqui entre câmera de alta velocidade, iluminação laser e peça, né? Nesse caso, por exemplo, a iluminação está do mesmo lado que a câmera aqui. Ó. Nesse caso aqui que está representado de um outro trabalho, a iluminação está vindo do outro lado. Tá? E aqui está basicamente um dos resultados que nós obtemos aqui. Hoje, então, no LabSolder, né, como exemplo aqui, né, benchmarking, nós temos duas câmeras. Né? Nós temos aqui uma câmera da IDT, uma câmera colorida, né, com capacidade de até 4.500 frames por segundo, numa resolução de 1016 por 1016, que é um bom tamanho de imagem para a nossa aplicação aqui. Ela é um pouco limitada na memória interna, ou seja, na quantidade de tempo que a gente consegue adquirir numa aquisição. Um tempo de exposição mínimo de 1 microsegundo, né? É um CMOS, o sensor dela, é uma outra característica da fonte, da câmera, né? Uma outra especificação que deve ser considerada, né? O tamanho do pixel também, né? Isso reflete a resolução da imagem, tá? E também as dimensões, né? O tamanho, o peso e até a própria, como eu falei antes, né? A rigidez mecânica. Então, por exemplo, essa câmera aqui, ela tem lá um range, né? de rigidez, de dimensionamento de rigidez mecânica aqui de 100G para choque e de 40G, né? De aceleração para vibração, tá? Em todos os seus eixos. Bom, é isso. Nós temos agora também uma segunda câmera de alta velocidade. Isso vai nos proporcionar fazer aquisições, né, filmagens defasadas espacialmente, ou seja, por exemplo, com uma defasagem de 90 graus espacial. Os processos de soldagem, né, eles não são bidimensionais. Né? Em todas as imagens que eu mostrei para vocês nessa tela aqui, tudo parecia simétrico e bidimensional. Às vezes não simétrico, mas bidimensional. Mas os processos não são bidimensionais. Todos os elementos, o arco, a gota, o arame, a poça de fusão, tudo é tridimensional. Só que numa filmagem com uma câmera única, a gente só consegue ver uma dimensão. E o que está acontecendo no sentido interno aqui da tela, né? Será que a gota está se esticando mais para trás? Será que eu estou tendo vaporização metálica do lago de trás da gota e eu não estou conseguindo ver? E isso está impactando na formação dela, né? Então, com uma segunda câmera, a gente consegue fazer posicionamentos alternativos.
Essas câmeras elas são sincronizáveis, eu consigo ter os frames todos sincronizados, assim como a aquisição de dados elétricos. Tá? Então vai refinar muito mais aqui a nossa capacidade e a fidelidade de medição por imagem, né? E a própria realimentação ou validação de simulações, ok? Essa câmera nossa mais recente é monocromática, né? Então é uma câmera preto e branco, mas com maior capacidade de frames por segundo, né? Ou taxa de aquisição faz 9.500 Hz, frames por segundo aqui, numa boa também, sem perder em tamanho de imagem, né? 1024 por 1024, a resolução ali ela tem mais memória interna, 16 GB. Tem um tempo mínimo de exposição ali de 0,2 microsegundo, então também melhor do que a câmera anterior, né? E suas outras características ali, né? O tamanho do sensor, o tamanho do pixel são 20 por 20 micrômetros, ao passo que da outra câmera são 13 micrômetros, né? Então, nesse sentido, a câmera de baixo é melhor. Bom, e é isso, né? Então, hoje, filmagem em alta velocidade no LabSolda tem sido referência, assim, em nível mundial, né? Então, alguns dos nossos resultados aqui têm sido realmente expostos, né, em sites como referência, né, de soldagem, às vezes também nas mídias sociais, aí no Instagram, realmente dos fabricantes das câmeras também, o pessoal da iluminação laser ali, realmente tem as nossas imagens como referência, né? Então, isso tem sido um ponto forte nosso aqui, né? Que, claro, cresceu ao longo do tempo, foi todo um trabalho realmente de experiência, muita tentativa e erro também, mas que hoje está rendendo aqui bons frutos científicos, né? Bom, a videografia de alta velocidade, como eu falei, não é apenas filmagem, né? Faz parte também a aquisição de dados elétricos, então cada câmera trabalha em sincronia, né, com um sistema de aquisição de dados gerais, que nós aquisitamos aqui basicamente corrente e tensão, mas pode ser aquisitada a temperatura, o movimento também, por exemplo, né? Isso tudo é configurável nas entradas desses sistemas de aquisição de dados aqui, que também tem as suas especificações técnicas, né? Por exemplo, taxa de aquisição, como a gente mostrou ali, né? As próprias especificações das entradas analógicas, as quantidades de canais analógicos e digitais. No caso aqui desse primeiro aqui da esquerda, né? Nós temos 16 portas analógicas, né? 4 de entrada, 4 saídas, uma resolução de 16 bits. Eu só estou desconfiado... Não, realmente, a taxa de aquisição máxima de 500 kHz, nós acabamos utilizando isso é muito para alguns fenômenos que a gente quer ver normalmente em soldagem, né? Então, normalmente a gente utiliza aqui 50, talvez no máximo kHz. E esse sistema realmente tem um software próprio dedicado, né, que é o Motion Studio. Já o da direita aqui é uma placa mais genérica da National Instruments, né? Não é propriamente da câmera, o primeiro aqui é da câmera mesmo. Mas esse aqui, ele tem 32 portas de entrada, né? 4 saídas, uma resolução também de 16 bits. Essa taxa de aquisição eu estou meio desconfiado, né? Não deve ser 2 kHz, deve ser mais, né? E eu vou me informar ainda sobre isso, tá? E lembrando, né, pessoal, que a gente pode fazer realmente com esses sistemas aqui de aquisição de dados uma aquisição multidimensional, né, o que a gente chama também de multiple output analysis, ou seja, é uma análise que além de imagem, além de dados, ela pode conter, por exemplo, como eu falei, temperatura, movimento, e no exemplo aqui de cima, né, nesse setup que está montado, eu destaquei aqui uma câmera termográfica. Né? Então a gente tem uma monitoração aqui que ela é multidimensional, né? Então que é um caso desses de multiple output analysis aqui, uma análise de múltiplos outputs, né? Então a gente tem condições depois de juntar os dados da filmagem de alta velocidade com os dados térmicos.
Ok? Em relação ainda à videografia de alta velocidade, nós temos aqui também um ponto muito importante, né, da técnica, que é a iluminação. A iluminação ela pode ser feita com diferentes tipos de fonte de luz, né? Então aqui de baixo para cima, né? Partindo aqui dos menos sofisticados, né? Mas não menos úteis, né? Por exemplo, o Fresnel. Essa é uma luz que ela é basicamente um refletor aqui, com uma lâmpada de 1000 watts, né? Uma lâmpada incandescente aqui de 1000 watts, que é útil, por exemplo, para utilizar na técnica de shadowgrafia, tá? Aqui da filmagem dos processos, né? Também é possível fazer a shadowgrafia aqui com LED, tá? Então nós temos também o LED, cada um aqui com as suas especificações técnicas, né? Densidade de luz, potência, tudo mais. E o mais versátil de todos eles e que realmente entrega maior qualidade, mas também o mais caro de longe, né? Realmente o sistema desse é muito caro. Que é um sistema de iluminação a laser. Nesse caso, nós temos um Cavilux HF, né? Que é um laser de Nd:YAG, como eu falei, com uma frequência, um comprimento de onda de 810 nanômetros, né? Qual é a função? E com as suas outras características aqui, a potência 500 watts, ele pode fazer realmente uma pulsação até 50 até 10 nanosegundos, né? De 10 a 50 nanosegundos aqui. Às vezes é necessário a gente pulsar a iluminação junto com a aquisição de cada frame, tá? Bom, aí tem as características aqui da fibra ótica e tudo mais, né? Mas o laser ele serve justamente para nos permitir a modulação da intensidade de luz do arco, né? Ou seja, o laser ele acaba atuando, né, iluminando a região de interesse, a região do arco, numa faixa de comprimento de onda na qual o arco emite menos intensidade, né? Então, nós aplicamos filtros, né, para eliminar basicamente todo o espectro menos o espectro do laser. Então, a câmera acaba realmente pegando somente aquela região ali que está iluminada pelo laser, eliminando a grande parte ou a maior parte da radiação luminosa do arco, né? E a gente consegue modular essa atenuação que o laser dá através desses parâmetros aqui do laser, ok? Então, tudo depende realmente também do que se quer ver, né? Da região de interesse e do tipo de análise, né? É necessário ver a gota, é necessário ver a poça, ou realmente é necessário ver o arco, é necessário ver a ponta do eletrodo de tungstênio, né? E tudo isso também varia de acordo com o gás, porque cada gás tem o seu comprimento de onda, né, que ele emite quando realmente está em altas temperaturas. Então, vamos lá. E além da iluminação, como eu falei, tem os filtros óticos aqui, tá, que vão ser definidos por todas essas condições. Então aqui tem um exemplo, né, de uma parametrização de aquisição aqui, né? Quer dizer, na verdade eu dou uma lista aqui de parametrizações, né, de parâmetros de aquisição de dados da videografia de alta velocidade, como por exemplo, tempo de exposição, velocidade do obturador, abertura do obturador, ISO, sincronização, né, entre o pulso, o laser e a aquisição dos frames, a filtragem com os filtros óticos ou combinação de filtros, o setup geométrico, se eu estou fazendo uma shadowgrafia, imagem direta, ou se eu estou utilizando para fazer uma análise de fluxo de gás através da técnica de Schlieren, lentes, se eu estou usando uma lente zoom, uma lente macro, outro tipo de lente, né? Distância focal resultante desse layout óptico, profundidade de foco, a própria potência do laser, do LED, né? Ou lá do Fresnel, frequência de aquisição e outras mais, né, que o nosso pessoal especialista aqui em filmagem, em aquisição de dados, né, de filmagem de alta velocidade, videografia de alta velocidade, utiliza no nosso dia a dia aqui, ok? Vocês viram que muitos são parecidos com fotografia, né? Basicamente, realmente, de fato, né, muitos dos parâmetros vêm lá da fotografia, são similares. E aqui tem alguns exemplos, né? O primeiro aqui é o do Ogawa, né, de 2012, mostrando um arco TIG submetido aqui
a diferentes aberturas, diferentes tempos de exposição. Então, são frames, né, adquiridos com diferentes tempos de exposição. Então, aqui em cima, nós temos um arco TIG aberto sobre uma peça de aço inoxidável 304. Então, mostrando a atenuação que se tem do arco quando se reduz o tempo de exposição. Então, se o objetivo é ver a geometria do arco, de fato, o maior tempo de exposição permite uma melhor visualização do arco como um todo. Agora, se o objetivo for realmente ver a ponta do eletrodo, né, ou a região catódica ali, de fato, um tempo de exposição menor é melhor, atenua mais o arco. No exemplo de baixo aqui, que é um trabalho do Sven Göker, né, de 2005, ele está mostrando o processo MIG-MAG, né, que foi filmado aqui, com dois tipos de filtros com três tipos de filtros, dois passa-banda e um de densidade neutra. Então, o primeiro aqui é um filtro de densidade neutra, que atua o arco de maneira que, por exemplo, não queime o olho do soldador, né? Mas ele deixa passar todos os comprimentos de onda, tá? Não faz nenhuma distinção. Depois foi aplicado aqui um filtro na faixa de 510 nanômetros, que é a faixa de emissão do cobre. Tá? E nesse caso aqui, o arame é de cobre. Tá? Então, o que estava sendo estudado nesse trabalho aqui? A vaporização do cobre. E como isso afeta a geometria do arco e os parâmetros elétricos do arco. Né? Então, toda essa filmagem foi correlacionada, é claro, com a aquisição de dados elétricos também. E depois a mesma solda, né, o mesmo parâmetro de soldagem, tudo, só mudou, foi feito, né, e só mudou realmente na filmagem o filtro passa-banda, que então foi aplicado aqui de 780 nanômetros, que é a região de emissão, né, o comprimento de onda do argônio. Então dá para ver realmente o argônio ao redor do núcleo de vapor de cobre. Ok? Bom, um outro sistema que nós temos aqui, né, que é muito útil também para análise e monitoramento avançado de processos, é a técnica de Schlieren. Com essa técnica é possível fazer uma análise visual do padrão de fluxo dos gases, né, por diferença de densidade do ar, né, diferença, na verdade, dos gases ali, né? Então, de acordo com o fluxo que se estabelece, existe realmente uma diferença de densidade que vai influenciar na refração da luz, de maneira bem pontual. Então, esse arranjo óptico aqui, né, de maneira que, de fato, se tem um grande paralelismo entre as linhas de iluminação aqui, permite que se detecte essas pequeníssimas alterações de densidade ali advindas do fluxo, ok? E a gente captura isso com uma câmera de alta velocidade. Parte também muito importante é essa aresta aqui de corte, um orifício de corte, tá? Então, esse aqui é o arranjo que nós temos no LabSolda, por exemplo, com vários espelhos côncavos aqui, a nossa aresta de corte, câmera de alta velocidade, tá? Também é necessário um sistema de iluminação, né? Pode ser um LED, nesse caso aqui está montado um LED. E depois nós vamos ver alguns exemplos aqui. É uma técnica que suporta, além do estudo do fenômeno, né, dos fenômenos envolvidos e do fluxo dos gases, né, que podem também ser realimentados ou validar a simulação, essa técnica também subsidia o próprio projeto de bocais de gás de proteção, projeto de tocha. Tá? Bom, medição de temperatura também muito importante para nós, né? Nós temos hoje aqui duas câmeras termográficas, né? Uma câmera de pesquisa e desenvolvimento, que é uma câmera estacionária, que tem um range aqui, né? Uma faixa de medição de 5 até 3.000 graus Celsius, né? Então, e ela é capaz de filmar com arco aberto, né? Ela pode realmente capturar o arco também, apesar de, claro, as temperaturas do arco acabam saturando a imagem, mas regiões ali adjacentes a gente consegue pegar, né? Sem danificar o sensor dessa fonte, dessa câmera, ok? Então, também algumas especificações importantes aqui, a taxa de gravação é uma taxa relativamente baixa, né? 30 Hz, mas para os fenômenos térmicos que nós queremos ver ali, ela atende, na maioria dos casos, né? Tem aqui também conexão via Ethernet, né? Uma determinada resolução aqui de imagem.
tem um software de tratamento de imagem aqui. Essa câmera também é comunicável com plataformas de programação, como por exemplo MATLAB, para a gente pegar a informação da temperatura e poder trabalhar ela de maneiras diferentes, né? Tem aqui a sua incerteza de medição, no caso aqui 1 grau Celsius, né, de 20 acima de menos 20, abaixo de 100 graus, ou mais ou menos 1% acima de 100 graus Celsius. Vem com uma lente, nesse caso aqui das câmeras termográficas, a lente não é algo, o conjunto óptico não é algo que a gente tenha muita flexibilidade, porque são lentes de germânio, né? Então não é qualquer lente que a gente pode aplicar aqui. E é isso, né? Tem um tipo de sensor aqui que é o sensor que possibilita realmente, que não causa dano, o arco não causa dano. Por outro lado, nós temos também uma câmera que é portátil, né? E a primeira coisa que eu vou dizer é que essa câmera não pode mirar no arco, né? Eu não posso filmar o arco, direcionar a câmera a esse arco ou para o sol, por exemplo, né? Devido ao seu sensor, que é baseado no microbolômetro, né? Que realmente pode ser danificado se realmente apontado por uma grande radiação, assim, de radiação infravermelha, né? Então, nós temos aqui uma faixa de aquisição de menos 40 até 2.000 graus Celsius, uma resolução bem melhor do que a câmera estacionária, né? Aqui eu não sei o certo qual... tá, nós temos essas taxas de gravação aqui para diferentes faixas de temperatura. A conexão é via USB, não Ethernet, como era a outra, né? O tamanho do pixel aqui é um pouco melhor, né? Um pouco menor do que o da câmera estacionária. Bom, e é isso aí, né? Então as câmeras realmente térmicas nos permitem verificar o estado térmico da peça. Então, partindo agora para um domínio de transferência de calor, fugindo um pouco da observação do arco, da poça e da gota, olhando para a peça, né? Mas também nós temos feito trabalhos aqui de monitoração térmica na poça de fusão, tá? Sobre a poça de fusão. Como, né? Por meio de um equipamento chamado pirômetro de duas cores. Então, uma das grandes limitações da termografia convencional, não tem nada de convencional, mas podemos dizer convencional, né, que é essa que eu estava mostrando aqui, é a emissividade, né? A emissividade dos materiais ela varia de acordo com a temperatura. Então, a informação ela acaba sendo, muitas vezes, para nós, qualitativa. É altamente útil, muito útil, e muitas vezes ela pode ser também quantitativa, quando a gente faz uma calibração com termopares, por exemplo, né? Mas, basicamente, ela é mais quantitativa mesmo por causa dessa problemática da variação da emissividade. Já esse equipamento aqui, que é o pirômetro de duas cores, né? Ele é até certo ponto, né? Mas para nossa aplicação isso é verdade, né? Insensível à variação de emissividade, né? Então ele mede a temperatura independentemente da emissividade, né? Então nós também recentemente fizemos a aquisição desse pirômetro de duas cores. Ele serve inclusive para também calibrar as próprias aquisições lá com as câmeras termográficas, né? E o nosso equipamento aqui, como o nosso foco de estudo realmente é processo, né? Então nós estávamos muito interessados em medir poça de fusão, tá? Então nós temos uma faixa de aquisição de dados, no nosso caso aqui, de 600 até 2.300 graus Celsius, tá? Então, nós temos também aqui as especificações técnicas aqui, né? Também mesma coisa, a faixa do espectral, a faixa de temperatura que se lê, né? A interface, nesse caso aqui é RS-232 também, né? São comunicações seriais. Nós temos um foco motorizado, essa é uma outra característica interessante, uma especificação técnica interessante também das câmeras de alta velocidade, né? O foco, se ele é mecanizado, né? Feito eletronicamente ou se realmente ele é manual. Sendo que o mecanizado ele é mais interessante no sentido de, claro, agilidade, mas também de repetibilidade, né? Das medições. Tempo de resposta, o que mais aqui que tem de interessante, saídas digitais, tudo mais aqui, né? E uma frequência de aquisição bem alta, 3.3 kHz, muito interessante assim para verificação da poça de fusão, tá?
perfilometria, né? Então, partindo agora um pouco para saindo um pouco do arco e da poça de fusão, partindo para a solda mesmo, para a estrutura produzida, né? Então, nós trabalhamos aqui com perfilometria através dos sensores de triangulação laser, né? Os STLs aqui, né? Que funcionam por meio desse cabeçote de medição laser, que consiste de um emissor laser, de uma linha laser, ou de 3 linhas lasers, ou de um outro tipo de padrão geométrico, pode ser um círculo laser sobre a peça, né? Mas o fato é que esse artefato laser na peça, ele acaba adquirindo a geometria dos artefatos da peça, por exemplo, um chanfro em V, como está mostrado aqui, né? E existe também uma câmera que então faz a aquisição dessa linha, com os determinados filtros aqui, ó, passa a banda também, essa câmera, esse sensor consegue adquirir somente aquela linha laser que está sendo refletida, que por sua vez reflete a geometria da peça, tá? E aí são identificados alguns pontos de interesse cuja posição é determinada sobre o sensor por triangulação. Então, se conhecem algumas dimensões, principalmente aqui o ângulo e a distância entre o laser e a câmera, né, e o ponto focal aqui da câmera, e se faz então as similaridades de triângulos aqui, e se obtém então o posicionamento de cada ponto de interesse aqui sobre a linha laser que está sendo adquirida, né? Especificações técnicas também, frequência de aquisição, né? Não deixa de ser uma aquisição de imagens, a resolução, memória, também faixa de erro, o layout óptico aqui, né? Ou seja, ângulo aqui de câmera, né? Junto com o laser, né? Tem sensores que, onde esse layout é invertido, a câmera fica vertical e o laser fica inclinado, né? Cor do laser, né? Ou seja, o comprimento de onda do laser ali, dependendo do tipo de processo, do tipo de corrente, se é MIG, se é TIG, a corrente, se é uma corrente alta ou corrente baixa, se gera muito fumo, né? Então se pode selecionar um outro comprimento de onda, né, para a linha laser. O número e a forma das folhas de luz, né? Então, como eu falei, a gente pode ter 1, 2, 3 folhas de luz em círculo, em cruz, folhas de luz em círculo, por exemplo. Então, existem várias configurações aí para esse cabeçote, né? Também a rigidez mecânica, né? Um equipamento que também é um sensor, né? Que também vai estar sendo utilizado no ambiente industrial, muito provavelmente na ponta de um robô, lá no flange do robô, então suscetível a colisões, inclusive, né? E a massa dele, quanto mais leve, menos ele solicita do meu sistema de mecanização, seja um robô antropomórfico, um manipulador cartesiano, o que for, tá? Um cabeçote orbital, por exemplo. A técnica, então, ela se baseia, claro, na aquisição de dados da imagem, mas também no tratamento da imagem, ok? Então, por exemplo, né, a imagem, né, ela vem poluída, né? Um dos grandes desafios é fazer realmente o tratamento dessa imagem para se identificar efetivamente o chanfro, nesse caso, o que a gente quer ver, né? E a imagem, ela vem realmente sobreposta, né, a imagem da linha com outros artefatos que não, de fato, pertencem ao cenário que se quer ver, que é o cenário da linha laser do chanfro, né? Então, por exemplo, os respingos, eles passam ali na frente do laser também, né? Então, aqui dá para ver um monte de respingo, né? Sendo capturado pela câmera do sensor laser, né? Ou então, nesse caso aqui, dá para ver um pouquinho do arco aqui, ó, no sensor laser, né? Então, o arco também emite um pouco de radiação naquela faixa que a câmera pega, né? Do filtro. Então, e aí, como é que o meu sistema de controle lá, de processamento, vai identificar o que é linha laser, o que não é linha laser? Então, para isso, existem algumas técnicas, né? Então, uma delas é isso aqui, análise de vizinhança por intensidade luminosa, né? Então, quer dizer, intensidades de pico, né? Picos de intensidade luminosa. Então, se faz uma varredura de um determinado frame, isso a cada frame aquisitado, né? E aí, a partir de uma pré-informação via software, que é setada previamente,
o sistema, né, ele já sabe mais ou menos o que procurar. Então, previamente, né, o operador chega lá e informa, ó, eu vou soldar um chanfro em V. Então, o sistema já fica esperando encontrar um padrão assim, uma linha reta, depois uma quebra, depois outra quebra, depois outra linha, outra quebra aqui, uma inclinação e depois mais uma linha reta. E aí o sistema, então, através de vários algoritmos e lógicas aí, né, de inteligência artificial, de análise de imagem, né, ele então vai identificando, né, o que realmente faz mais sentido, tem maior probabilidade de pertencer de fato à linha laser e vai filtrando aquilo que ele encontra como com baixa probabilidade de pertencer à linha laser. Então, nesse caso aqui, ó, então se faz uma varredura, né, de várias colunas, linha a linha, e se estabelece um padrão. Então, esse padrão aqui, por exemplo, esse pico é aceitável para um chanfro V, esse aqui também. Mas nesse ponto aqui, eu ter mais um pico aqui não faz muito sentido. E depois, na outra aquisição, bom, esse pico aqui faz sentido, né? Porque eu já estava esperando uma linha inclinada, mas esse máximo aqui não faz mais sentido, né? Então, o sistema ele faz toda essa análise, de acordo com algoritmos determinados lá, e vai filtrando, então, até se chegar realmente na melhor fidelidade possível aqui da linha laser, tá? Como eu falei, existe uma profusão também de técnicas de análise de imagens, tá? Só citei uma aqui, que é essa dos picos de luminosidade. E, bom, aqui está mostrando uma interface que foi produzida por nós, né? Nós aplicamos um cabeçote de medição dessa empresa aqui, da MetaVision, né? E fizemos a nossa própria interface, né? Para operação e implementação dos nossos algoritmos de tratamento de imagem e também de soldagem. Bom, aqui eu recomendo, para quem se interessar realmente nesse tema, né, infelizmente ficou um pouquinho acima aqui da minha imagem, né, mas essa tese de doutorado do Alberto Bonamigo Viviani, realmente ela é o compêndio sobre sensoriamento laser. É o compêndio mais completo que eu já conheci, né, na literatura. Fala sobre todos esses tipos de sensores, técnicas de análise de imagem e tudo mais, né, próprio projeto dos sensores, né, aplicação e tudo mais. Então, recomendo. Quem tiver mais interesse, tá, pode procurar, tem lá no site do LabSolda. Tá? Bom, e também as especificações técnicas dos sistemas. Né? Então, a gente tem aqui número de linhas projetadas. Aqui são alguns exemplos que, inclusive, o Alberto ali, o doutor hoje, né, pesquisou na tese dele. Ele pesquisou aqui 3 tipos de sensores comerciais e um protótipo nosso, né? Um deles com 3 linhas laser, então com diferentes campos de medição, profundidade de medição, standoffs, sensibilidades, diferentes potências, né? Diferentes frequências de aquisição, um dado importante. Então é isso, né? Então são várias especificações técnicas também que devem ser observadas. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Vamos tomar uma aguinha e já retornamos aqui, então, de fato, com a aplicação agora e a parametrização dessas técnicas estão mostradas para vocês, né, por meio de cases, né, nossos aqui e também da literatura. Então, até logo.